Novos bloqueios foram anunciados pelo governo federal envolvendo os pagamentos do Bolsa Família para esse mês de outubro, pessoal. E eu preciso adiantar para vocês que esse novo bloqueio é diferente de todos aqueles formatos de bloqueio que haviam acontecido até agora. Inclusive, eu vou explicar em detalhes para você como é que vai funcionar, como é que vai acontecer esse bloqueio. Com os calendários de pagamento começando já nesse dia 18, o governo vai começar a bloquear os cartões do Bolsa Família para uso de benefício em plataformas de apostas esportivas. Foi o que anunciou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Essa medida do governo quer restringir o uso dos cartões do programa social do Bolsa Família nas famosas bets, as apostas. E segundo o ministro, essa decisão já foi adotada e está em fase de implementação técnica. Essa afirmação do ministro acabou sendo feita em uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro Dias ainda destacou que o bloqueio dos cartões ocorre ao mesmo tempo em que uma medida mais ampla está sendo implementada, proibindo o uso de cartões de crédito para o pagamento de plataformas de apostas eletrônicas. O ministro reforça o seguinte, abre aspas, a regra é geral impedindo o uso de qualquer cartão, incluindo o do Bolsa Família, para as apostas online. Além disso, a Caixa Econômica Federal também irá definir um limite zero para as casas de apostas utilizando os cartões do Bolsa Família. Então, Dias ainda acrescentou que as plataformas de apostas legalizadas estão colaborando com o governo justamente para bloquear esses pagamentos nos seus sites, pessoal. E ainda durante essa reunião, o ministro enfatizou a importância de evitar estigmatizar os beneficiários do Bolsa Família. Ele se referiu a um estudo recente do Banco Central que revelou que cerca de 5 milhões de beneficiários gastaram 3 bilhões de reais em apostas nesse mês de agosto. Ele disse o seguinte, que é preciso ter cuidado para não demonizar o público do Bolsa Família. E esse estudo mostra ainda que apenas 1,4% dos beneficiários usaram o cartão do programa para transações, foi o que explicou o ministro. E o ministro também fez questão de contextualizar que, em termos proporcionais, a participação dos beneficiários do Bolsa Família em apostas é muito menor em comparação com a população em geral. Enquanto que 52% da população brasileira joga, apenas 17,5% dos beneficiários fizeram apostas online. Atualmente, 98 empresas estão autorizadas a explorar apostas de cota fixa no Brasil, com 215 sites de apostas legalizados. Além disso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, iniciou a desativação de cerca de 2.030 sites irregulares de apostas, suspendendo o acesso em todo o nosso país. No dia 23 de setembro, o Banco Central divulgou um relatório alarmante sobre o mercado de apostas no Brasil. Segundo esse levantamento, aproximadamente 24 milhões de brasileiros realizaram transações via Pix para sites de apostas durante o mês de agosto. E desse total, 5 milhões são beneficiários do Bolsa Família. Esse estudo ainda mostrou que esses beneficiários movimentaram 3 bilhões de reais com a maioria dos pagamentos feitos via Pix. Então esse relatório alertou ainda para o impacto que essas apostas podem ter em famílias de baixa renda, destacando que o comportamento da busca por ganho rápido pode comprometer inclusive a estabilidade financeira dessas famílias. E ainda, pessoal, o Banco Central enfatizou a necessidade de mais estudos para entender melhor os efeitos econômicos desses fenômenos de jogos e apostas online no Brasil. O orçamento destinado ao Bolsa Família em 2025 sofrerá uma redução conforme os últimos anúncios do governo federal e declarações também do ministro Fernando Haddad. A previsão é que o montante reservado seja de 167 bilhões de reais, uma queda em relação aos 169 bilhões de reais que foram destinados para o programa em 2024. Inclusive, com essa redução, estima-se que mais de 128 mil famílias devem deixar de receber o benefício do Bolsa Família, o que deve significar que o programa vai atender menos famílias em 2025, abaixo dos 20 milhões e 700 mil beneficiários que são contemplados em 2024. Além disso, o valor da parcela mensal deverá permanecer inalterado nos valores dos R$ 600, reais, mas também sem reajuste previsto. Outros programas sociais também deverão ser impactados pelos cortes no orçamento, como, por exemplo, Farmácia Popular e o Auxílio Gás dos brasileiros. E ainda, o Auxílio Gás, em particular, vai passar por uma reformulação, segundo o governo, para se adequar às restrições orçamentárias que estão previstas para o ano de 2025, ainda sem muitos detalhes de como será feito. Agora, hoje, o governo paga uma parcela média de R$ 104 reais de Auxílio Gás para cerca de 5 milhões e meio de pessoas a cada 2 meses, isso em 2024. Então, a partir de agora, pessoal, o governo federal ele já está, sim, bloqueando os cartões do Bolsa Família
justamente para que as famílias não consigam utilizar valores do próprio cartão do Bolsa Família para fazerem apostas esportivas como os jogos de azar, que estão muito acessíveis no Brasil atualmente. Além disso, é importante reforçar que se o beneficiário do Bolsa Família ou alguns dos membros da família que recebem o benefício do Bolsa Família jogarem em apostas esportivas e esse CPF for vinculado a algum tipo de jogo e for detectado pelo governo federal, esse beneficiário ou o seu grupo de beneficiários, esse grupo familiar, poderão ter problemas em relação a essa questão de jogo de azar envolvendo membros da família que recebem benefícios sociais. Portanto, a minha dica para você e para o seu grupo familiar é que vocês não façam apostas esportivas, porque se o seu CPF ou o CPF de algum dos membros aí do seu grupo familiar acabar sendo vinculado a apostas esportivas, vocês poderão ter problemas em relação aos repasses de pagamento, portanto não vale a pena arriscar. E o ideal é você evitar fazer jogos de azar, principalmente para que você não corra o risco de ter o seu benefício bloqueado em relação aos pagamentos desse mês de outubro, em relação aos pagamentos dos próximos meses, porque o governo federal ele vai começar a fazer uma verificação cada vez mais minuciosa. Inclusive o governo federal ele já está em contato com as casas de apostas, justamente para que ele saiba que essas casas de aposta, para que elas sejam legalizadas e regulares, elas não aceitem que beneficiários vinculados ao Bolsa Família que recebam benefícios sociais joguem com esse dinheiro, justamente para que essas pessoas não tenham problemas, para que as casas de apostas não tenham problemas, porque para elas permanecerem legalizadas, elas com certeza vão seguir alguns critérios, e esses critérios envolvem não aceitar dinheiro de beneficiários do Bolsa Família, o que leva a prejudicar essas famílias caso algum membro acabe tendo o seu CPF vinculado a alguma aposta esportiva. Portanto, fiquem atentos a isso, para que vocês não tenham comprometido o seu orçamento do Bolsa Família, os seus pagamentos. Esse é um alerta que eu faço aqui, peço que vocês analisem com carinho para que vocês possam evitar de ter seus pagamentos bloqueados. Apesar de ser tentadora a questão dos jogos de azar, não vale a pena você arriscar perder o seu benefício por causa disso. E esse é o meu alerta para todos vocês que acompanham aqui os vídeos do canal. Então fiquem atentos a isso e tomem cuidado em relação a essas questões, pessoal. Inclusive, se você quiser consultar mais informações sobre essa notícia e a origem das fontes em que eu retirei para fazer aqui a matéria para trazer para vocês, tem aqui essa informação aqui do G1 que diz o seguinte, ó: cartão do Bolsa Família não poderá ser usado para o pagamento de bets, diz o ministro, no caso o ministro Wellington Dias. Outro site também foi a Agência Brasil, que disse o seguinte, ó: bloqueio de cartão do Bolsa Família em bets está sendo implementada. Aí diz aqui embaixo, segundo Wellington Dias, os cartões terão limite zero para apostas. Então, se você gostou da informação, deixa aqui o seu gostei, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos essa informação, que todos precisam tomar conhecimento sobre o que está acontecendo. E até amanhã no nosso próximo boletim.